Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se o um só batismo, citado em Efésios 4, versículo 5, estaria se referindo ao batismo do Espírito Santo ou ao batismo cristão nas águas. Eu creio que a passagem de Efésios 4, de 3 a 5, fica mais lógica até quando nós a entendemos como sendo 3 círculos concêntricos, um dentro do outro. Tipo teoria dos conjuntos que a gente aprendia na escola. E ainda os alunos aprendem na escola. Efésios 4, de 4 a 6, diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Para entender bem esses 3 círculos, vamos começar de trás para frente. Começando de trás para frente ou de fora para dentro, começando do círculo maior, que é o círculo do um só Deus e Pai de todos. Pai aí no sentido de Criador, ok? O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, 6. Isso tudo está no mesmo sentido daquilo que Paulo fala em Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Portanto, esse é o grande círculo, no qual Deus é Criador e todo o resto são suas criaturas. Ok? Vamos ao círculo médio. Dentro desse círculo maior, temos um círculo médio, que não inclui pagãos, mas apenas cristãos nominais, falsos e verdadeiros, cristãos, pessoas que se dizem cristãs. É o círculo do um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, versículo 5. Nesse círculo estão todos os que confessam que Jesus é Senhor, até aqueles que o chamam de Senhor do Bom Fim, por exemplo, que fazem parte de religiões desse tipo, e que na hora de preencherem um questionário colocam cristão, ou colocam alguma denominação cristã no campo da religião. Todos têm um só Senhor. Todos têm uma só fé no sentido de crença. Todos têm um só batismo, porque foram batizados em nome de Jesus e não em nome de Buda, Maomé ou Moisés ou qualquer outro nome. Terceiro círculo, o menorzinho. O terceiro círculo fica dentro desses 2 círculos. Ele inclui apenas os verdadeiros salvos. Eles fazem parte do círculo grande da criação, porque são criaturas, né? São seres humanos. Eles fazem parte do círculo médio da profissão cristã, porque também confessam que Jesus é Senhor, foram batizados em nome de Jesus. Porém, são apenas esses do círculo menor que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, formada pelo batismo do Espírito Santo, que aconteceu uma vez só, no dia de Pentecostes, com o qual também foram selados, o mesmo Espírito, eles foram selados quando creram. O batismo do Espírito Santo aconteceu na formação da igreja, em Pentecostes 2. Em Atos 2, no dia de Pentecostes. O selo do Espírito acontece quando alguém crê em Jesus como seu Salvador. Ele é selado pelo Espírito Santo, que é a garantia da promessa feita de que ele será levado para o céu. Portanto, esses que fazem parte desse círculo menor, estes são aqueles que têm uma única esperança da vocação celestial. Nesse círculo não há falsos cristãos. Só os verdadeiros. Um autor chamado Pollock, que viveu entre 1864 e 1957, é um irmão em Cristo, foi um irmão em Cristo, que ele abandonou a profissão de banqueiro para pregar o Evangelho. E ele estava também congregado ao nome do Senhor. Ele deixou vários livros, e um deles, o livro The Church of God, a Igreja de Deus, ele diz assim quando ele fala da passagem de Efésios 4. Os primeiros 3 que temos considerado, um corpo, um espírito, uma esperança da vossa vocação, podemos chamar de círculo da realidade. Apenas verdadeiros cristãos podem estar ali, habitados pelo Espírito de Deus. Somente verdadeiros cristãos podem ter vocação celestial. O segundo círculo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, podemos chamar de círculo da profissão cristã. Evidentemente, todos os cristãos professam ser cristãos, mas nesse caso professam com realidade. No caso do círculo menor, agora ele está se referindo. Deus não sustenta aquilo que não é real.
Quando uma profissão cristã não é real, ela é obra do inimigo, ela é joio. Oh, quanta irrealidade existe neste círculo, no círculo médio está se referindo. Enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. Portanto, também faria sentido dizer que o um só batismo de Efésios 4:5 nos fala do batismo do Espírito que ocorreu no dia de Pentecostes na formação da igreja, porque só existia um batismo do Espírito Santo. E hoje, quando alguém se converte a Jesus, não é batizado com o Espírito, e sim selado com o Espírito. Efésios 1, de 13 a 14. E, evidentemente, um só batismo também é único. Porém, eu creio que a divisão das características em 3 classes faz mais sentido. E é por isso que eu acredito que o versículo 5 esteja falando do batismo nas águas, e não do batismo do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes.